Imaginem, senhores, uma cidade onde a concessionária de transporte coletivo, em conluio com o Sindicato de Trabalhadores, deixa de pagar os salários dos motoristas e cobradores e promove um lockout para chantagear o alcaide local a indenizar esses salários não pagos. Usem as suas imaginações. Imaginem que essa alcaide cede a chantagem com o beneplácito da maioria dos vereadores da cidade. Imaginem, senhores e senhoras também, né? Que concomitantemente esses vereadores decidem constituir uma comissão para investigar a empresa de transporte após terem autorizado a prefeitura pagar a indenização. E que essa comissão é composta justamente pelos vereadores que votaram, por alguns dos vereadores que votaram a favor desse pagamento. Imaginem, senhores, essa cidade é Ponta Grossa. Em meio a esse cenário, vamos dizer no mínimo pitoresco, aprovamos na sessão passada desta Casa de Leis a CPI do transporte coletivo. Continuemos. Justamente no mesmo dia em que é formalizada a renúncia do vereador Valtão, o qual é acusado de vender o relatório de outra CPI. Vejam, senhores vereadores e senhora vereadora, em que contexto tomamos tal decisão. E podemos, então, ter a dimensão da nossa responsabilidade, especialmente dos membros eleitos, legítima e democraticamente para integrar essa CPI, que não está começando muito bem, né, de acordo com o que ouvimos aqui em relação à relatoria. O mandato coletivo não logrou êxito na eleição de uma das vagas para compor essa CPI. Por essa razão, queremos destacar o que esperamos que seja efetivamente desvelado a partir do trabalho dos nossos colegas eleitos. Primeira questão, prestem bem atenção, os membros da CPI, por gentileza. A planilha apresentada pela VCG. Toda vez que se discute o aumento da tarifa no transporte, a VCG apresenta uma planilha que justifica sua pretensão. Nós gostaríamos de saber se alguém aqui nesse plenário, ou algum representante da imprensa, alguém aqui nesse plenário, algum representante da imprensa, tem condições de botar a mão no fogo pelos dados que embasam essa planilha? Nós não temos. Inclusive, CPIs anteriores já apontaram irregularidades nos diversos indicadores que compõem a planilha. No entanto, vereador Isaías, as dúvidas ainda persistem quanto à velocidade desses dados. Essa planilha é honesta? As informações nelas contidas são verdadeiras? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida por essa CPI. E isso nos remete à segunda pergunta, a fiscalização. Cabe à Prefeitura Municipal fiscalizar não somente os indicadores da planilha anteriormente referida, mas a execução de todo o serviço essencial do transporte coletivo pela VCG. O então prefeito e empresário Pedro Vosgrau, que antes do término do seu último mandato, um pouquinho antes de apagar a luz do gabinete, bem pouquinho antes de apagar a luz, assinou a renovação do atual contrato com a VCG. Durante 8 anos, destruindo toda a estrutura de fiscalização do serviço de transporte coletivo existente. E o seu sucessor, o popular radialista e empresário Marcelo Rangel, que outrora e cotidianamente denunciava os desmandos da empresa concessionária, quando assumiu a prefeitura, não reestruturou tal fiscalização durante seus 8 anos de governo. O resultado? Uma das tarifas mais caras e um serviço de baixa qualidade prestado aos usuários do transporte coletivo em nossa cidade, que eu sou usuária, que meu amigo João é usuário. Afirmamos categoricamente, não existe fiscalização suficiente por parte da Prefeitura
em relação aos serviços prestados pela VCG. E por que não existe? Eis a questão e queremos a resposta. O terceiro questionamento se refere ao chamado IPK, Índice de Passageiros por Quilometragem. Além da tarifa cara, o principal reclamo dos usuários do transporte coletivo é a cotidiana lotação dos ônibus em horário de pico. No entanto, a empresa concessionária reclama reiteradamente da redução dos números de passageiros ao longo dos anos, vereador Júlio. Do outro lado, também em CPIs passadas, foi constatada em várias linhas diferença entre a quilometragem constante na planilha e aquela efetivamente rodada pelos ônibus. Isso já foi citado aqui. Esses números não batem. Uma pequena adulteração do número de passageiros a menos e da quilometragem do percurso das linhas a mais pode representar um grande aumento no IPK e, por consequência, no valor da tarifa. Existe controle e aferimento dos índices do IPK pela Prefeitura? Outra pergunta que deve ser respondida por essa CPI, senhor presidente da CPI. E, por último, não menos importante, temos a questão da falta de transparência dos dados fornecidos pela VCG e que estão previstos em lei. Um exemplo. Sabemos que o salário médio dos motoristas da empresa é de 2.260, bem abaixo do Diese. Mas alguns dos senhores sabem o salário dos diretores da VCG? Ninguém sabe. Mesmo que a legislação estabeleça a obrigação da empresa fornecer essas informações, ela se nega. Isso é um verdadeiro escárnio com a população de Ponta Grossa. Precisamos saber qual o salário pago para essas pessoas, pois afinal ele é contabilizado na planilha e pago pelos usuários. Vereadora missionária Adriana, vereadores Divo, Geraldo Estocco, Léo da Farmácia e Leandro Bianco. Se ao final dessa CPI que se inicia, essas questões não forem respondidas, o que está se preparando aqui é uma grande e suculenta pizza. A CPI do Estar Digital, todos nós sabemos, maculou a imagem desta Casa de Leis. Vereadores presos, mandato de busca e apreensão, cumpridos em gabinetes, e o vereador acusado de corrupção tendo que renunciar para não perder o mandato. Tudo isso justifica a desconfiança da população. E o prêmio concedido pela Prefeitura, pela prefeita municipal, que prorrogou o contrato da empresa supostamente corruptora, deixa o sabor amargo da impunidade marcado na garganta de cada pontagrossense. O mandato coletivo do PSOL espera que a instalação dessa CPI não seja apenas um jogo de cena para abafar a imagem ruim de uma prefeita que cedeu a uma chantagem imposta pela VCG e dos vereadores que referendaram tal conduta. Durante os próximos 90 ou 180 dias, nós estaremos subindo nessa tribuna várias vezes para cobrar efetividade, publicidade e transparência dos integrantes da CPI, para que, ao final, possamos, de uma vez por todas, apresentar respostas satisfatórias para as questões anteriormente referidas e, ao mesmo tempo, resgatar a imagem tão abalada de nosso parlamento local. Desejamos de coração aos nossos colegas boa sorte nessa empreitada e, mesmo não integrando a CPI, nos colocamos a colaborar se eventualmente for necessário. Obrigada a todos e requeiro, na forma regimental, que o inteiro teor desse discurso seja lavrado em ata. Obrigada.